Capítulo 5. Não critique severamente um ancião. Ao contrário, suplica-lhe como a um pai. Os homens mais jovens como a irmãos, as mulheres mais idosas como a mães, as mulheres mais jovens como a irmãs, com toda a castidade. Honra as viúvas que são realmente viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a praticar a devoção piedosa na sua própria família e a estar pagando a devida compensação aos seus pais e avós, pois isto é aceitável à vista de Deus. Ora, a mulher que for realmente viúva e que tiver ficado sem recursos, tem posto a sua esperança em Deus e persiste em súplicas e em orações noite e dia. Mas aquela que se entrega à satisfação sensual já está morta, embora esteja vivendo. Portanto, persiste em dar estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Certamente, se alguém não fizer provisões para os seus próprios, e especialmente para os membros de sua família, tem repudiado a fé e é pior do que alguém sem fé. Seja colocada na lista a viúva que não tiver menos de 60 anos de idade, esposa de um só marido, dando-se dela testemunho de obras excelentes, se tiver criado filhos, se tiver hospedado estranhos, se tiver lavado os pés dos santos, se tiver socorridos em tribulação, se tiver seguido diligentemente toda boa obra. Por outro lado, rejeita as viúvas mais jovens, pois quando seus impulsos sexuais se interpõem entre elas e o Cristo, querem casar-se, sofrendo julgamento por terem desconsiderado a sua primeira expressão de fé. Ao mesmo tempo, aprendem também a estar desocupadas, vadiando pelas casas. Sim, e não somente desocupadas, mas também tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando de coisas de que não deviam. Portanto, desejo que as viúvas mais jovens se casem, que tenham filhos, que cuidem de uma família, não dando induzimento ao opositor para injuriar. De fato, algumas já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tiver viúvas, que ela a socorra e a congregação não fique sob o fardo. Esta poderá então socorrer as que são realmente viúvas. Os anciãos que presidem de modo excelente sejam contados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no falar e no ensinar. Porque a Escritura diz: não deves assaimar o touro quando debulha o grão. Também, o trabalhador é digno do seu salário. Não admitas acusação contra o ancião, exceto baseado na evidência de 2 ou 3 testemunhas. Repreende perante todos os espectadores aqueles que praticam pecado, para que os demais também tenham temor. Eu te mando solenemente, perante Deus e Cristo Jesus e os anjos escolhidos, que guardes estas coisas sem preconceito, não fazendo nada por parcialidade. Nunca ponhas as mãos apressadamente sobre nenhum homem, tampouco sejas partícipe dos pecados de outros, mantém-te casto. Não bebas mais água, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e dos teus frequentes casos de doença. Os pecados de alguns homens manifestam-se publicamente, conduzindo diretamente ao julgamento. Mas, quanto a outros homens, os pecados deles também se tornam manifestos mais tarde. Do mesmo modo também se manifestam publicamente as obras excelentes, e as que são diferentes não podem ficar escondidas.